Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Rafael Martins e eu vim falar um pouco para vocês sobre a história do Share. O Share ele é uma empresa que faz eventos e cursos de marketing digital e também faz curadoria de eventos para outras empresas. Mas além de falar o que a gente faz, eu vim contar um pouco para vocês da história do Share. Né? O Share ele nasceu em 2013, nosso primeiro evento foi dia 7 de dezembro de 2013. E por que ele foi criado? E antes dele ser criado, né, eu trabalhei muito tempo em agência de publicidade, trabalhei no setor varejista, já tive duas empresas que não deram certo. Mas nesse período que eu trabalhava em agência de publicidade, eu ia muito a eventos, né? A gente vai muito em eventos, quem trabalha com comunicação, para aprender coisas novas, conhecer novas pessoas e aprender, na verdade, coisas que a gente possa aplicar no dia a dia do nosso trabalho. E era com esse intuito que eu ia nos eventos que eu participava, né? E eu confesso para vocês que em muitos deles eu saí um pouco frustrado, né, com essa expectativa, porque não eram tão técnicos ou não eram tão profundos ou às vezes falavam muito a mesma coisa e tal. E aí, por não existir um evento com foco tão técnico assim, mais focado em conteúdo, eu criei o Share. O Share, como eu falei, nasceu em 2013. Esse primeiro evento a gente fez muito no peito e na raça, então por isso até que muita gente me procura para dar palestra, para fazer palestras presenciais e online, para falar sobre essa história, né? Porque o Share a gente criou, quando eu criei a gente não tinha nenhum real, a gente tinha zero investimento, né? E isso é uma coisa que as pessoas gostam normalmente de entender e saber e me perguntam muito como que foi esse processo, porque a gente está muito acostumado, né, de ver muitas empresas que nascem com capital ou que tem algum tipo de incentivo, tem um grupo por trás, algum investidor. E é muito importante a gente ouvir histórias de empresas e pessoas que começaram, né, praticamente do nada. E aí, como que foi esse começo, então? Eu montei o projeto do Share como eu gostaria que ele fosse, montei no computador mesmo com o que eu tinha, né? E essa talvez seja a primeira dica, assim, porque a gente sempre tenta procurar o melhor cenário para fazer as coisas, né? A gente tenta espera o inverno para fazer determinadas coisas, espera o verão para fazer determinadas coisas, ou espera o melhor momento da carreira para empreender, ou espera terminar a faculdade, enfim. A grande maioria das pessoas, na verdade, pelo que eu percebo, elas são educadas para pensar dessa forma, né? Para a gente esperar o melhor momento para que as coisas aconteçam. E isso, se a gente for analisar de uma forma mais profunda, é herança muitas vezes de coisas dos nossos pais, dos nossos avós, de pessoas que estão ao nosso redor, que talvez pensam um pouquinho diferente é, do que a maioria das pessoas mais novas, vamos colocar assim, né? Claro que a gente também não pode generalizar, né? Estou falando muito de uma forma geral, assim, na média, porque a gente foi educado e eu fui educado também a buscar segurança, né? Por isso que eu ouvia muito quando eu era pequeno, ou quando eu era adolescente, que eu tinha que fazer um concurso público, que isso era o futuro, que isso ia garantir meu emprego, ia garantir meu salário. E eu sempre questionava muito isso, nada, claro, contra quem é funcionário público, acho que é uma profissão muito importante para nós todos, né? Mas não era muito o meu perfil fazer esse tipo de trabalho, né? Eu era uma pessoa muito dinâmica, buscava coisas criativas e tal. E eu meio que jogava contra essa educação que tinha muito ao meu redor, né? Porque empreender é muito difícil, né? Como a gente costuma dizer, a gente tem ideias a todo momento, né? Quando a gente está tomando banho, a gente tem ideia. Quando a gente está sentado olhando os eventos, está tendo ideia. Quando está no ônibus, no metrô, no trem. Ter ideia é muito fácil, na verdade, né? O que diferencia muitas vezes é a gente colocá-la em prática. E quando a gente começa a tentar botar uma ideia em prática, aí começam as dificuldades, né? E essas dificuldades muitas vezes que fazem com que a gente nem comece, né? Porque a gente começa a se sabotar, né? A gente começa a pensar, pô, mas isso vai demorar tanto tempo para fazer, não vou conseguir fazer. Ah, mas isso eu não sei fazer. Ah, mas isso vai custar muito dinheiro, eu não tenho esse dinheiro. E a gente vai se auto-sabotando, né?
E por que que eu estou falando sobre tudo isso? Porque no começo eu não tinha nada disso também. Eu não tinha pessoas, não tinha dinheiro, não tinha parceiros. Mas eu tinha uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Que é a vontade de fazer, né? E a vontade de fazer, na verdade, ela é só um impulsionamento para o fazer de fato, né? Então eu montei esse projeto, fui numa faculdade bem conhecida aqui do Sul, que é uma referência em publicidade e propaganda. Eh, e eu não tinha, não conhecia muitas pessoas lá, fui meio que no peito e na raça, assim, né? E aí veio uma outra dica, porque quando eu comecei a pensar o que eu precisava para fazer o primeiro evento, eu pensei, puxa, mas eu não sou conhecido, né? Ninguém me conhece, as pessoas não me conhecem, tirando minha família, meus amigos, ninguém me conhece. E para fazer um evento é importante que a gente seja conhecido, que a empresa seja conhecida para conseguir divulgar e tal. E aí eu pensei que eu precisava de um local para fazer, que abrigasse lá 150, 200 pessoas, e um local que já tivesse uma estrutura não só física, mas de pessoas que eu já pudesse divulgar esse evento. E aí veio a ideia de falar com faculdades. E aí eu fui nessa primeira faculdade, e essa faculdade que eu fui, ela é a faculdade talvez mais importante aqui do Sul, né? Principalmente para quem trabalha com publicidade, comunicação, marketing e tal. E essa talvez seja uma boa dica, porque foi uma coisa que eu vim aprendendo nesses 3 anos de empresa, né? Porque a gente normalmente tenta ir, quando a gente vai buscar um parceiro para o nosso projeto, alguém que está próximo de nós, alguém que seja mais fácil de falar, ou uma empresa menor, que teoricamente seja mais fácil dela entrar como parceria e tal. E uma coisa que eu aprendi muito e que eu deixo como dica para vocês é sempre vão no maior de todos. Ah, Rafael, mas o maior de todos é o mais difícil, o maior de todos tem muita gente indo atrás deles. Sim, só que duas coisas que eu percebi falando com grandes empresas, né? Uma, às vezes não é tão difícil assim quanto parece, né? E duas, muitas vezes tu vai receber não, mas o aprendizado que vocês têm de um não de uma grande empresa, muitas vezes é muito maior do que um não de uma pequena empresa. Então não é igual ao aprendizado, que talvez seja um pouco diferente, tá? É muito importante deixar claro, gente, que tudo isso que eu estou falando para vocês não é nada que eu li em um livro, que eu li em algum artigo, nada também contra isso, mas são coisas que eu vivenciei, né? Então coisas que eu passei nesses 3 anos trabalhando e criando o Share. E aí então eu listei, essa é a maior faculdade, vou lá falar com esses caras. Aí cheguei lá com meu notebook na recepção, falei, queria falar com o diretor da faculdade. Aí a secretária falou, mas tu tem hora marcada? Daí eu falei, não, não tenho, mas se não puder me receber agora, eu posso vir outro dia, a gente marca um horário e tal. Muito na cara e na coragem, né? Por isso que uma das frases que rege muito o nosso trabalho no dia a dia até hoje, que foi o que me motivava muito no começo, é o até onde sua cara de pau vai te levar. O até onde sua cara de pau vai te levar é meio que um bichinho que fica aqui na orelha, que talvez fique na orelha de vocês a partir de agora, que é aqueles momentos que a gente vai, por exemplo, num evento e a gente vê aquela pessoa super legal e a gente fica com medo de falar com ela, né? Ou a gente fica com vergonha, a gente fica com receio. Quando isso acontecer, lembrem dessa frase, até onde sua cara de pau vai te levar. E vocês vão ver que boa parte das coisas que eu vou contar daqui pra frente são muito nessa pegada de até onde sua cara de pau vai te levar. Porque ser cara de pau, na verdade, nesse sentido que eu tô falando, é uma coisa muito importante, principalmente se você quer empreender e principalmente se você tem pouco ou nenhum recurso, né? Bom, mas seguindo na história da SPM, que é a faculdade que eu fui conversar aqui em Porto Alegre, o diretor me recebeu já na primeira reunião e eu falei para ele super empolgado, nossa, a gente quer fazer um evento que vai ser super legal, não sei o quê. E isso é uma segunda dica muito importante. Quando você for falar sobre o seu projeto com alguém, com alguma empresa e tal, você tem que ser a pessoa mais animada e entusiasmada sobre aquilo ali. Eu já conversei com muitas pessoas que vêm conversar comigo. Rafael, eu tenho uma ideia de uma empresa e tal. E em 5 minutos a pessoa já começa a falar sobre todos aqueles problemas que ela tem e que estão levando ela a não conseguir levar essa ideia à frente. Vou dar um exemplo. A semana passada eu conversei com uma pessoa que eu fui dar palestra numa faculdade e ela falou: eu tenho um projeto
que é para um mercado específico, mas esse mercado é muito difícil, eu também não tenho recurso, e eu acho que tem muita concorrência nesse mercado, e eu não sei o que tu acha, mas eu tenho muita vontade de ter empresa. Não dá muita vontade, né, de ajudar essa pessoa, né? Não de ajudar em si, mas parece realmente que não vai dar certo. Então cuidem muito da forma como vocês vão falar com as pessoas, porque isso define muito a continuidade da conversa, né? Ao contrário de que já veio muita gente, ao contrário disso, e me falou, Rafael, eu tenho uma ideia super legal, de um mercado que é super competitivo, mas eu tenho diferenciais que são muito importantes, olha só a ideia que eu tive, eu acho que isso a gente vai conseguir fazer, acho que isso vai ser importante, acho que dessa forma eu vou conseguir fazer a empresa crescer. Muda muito a postura e a forma como a gente fala para empresas e para parceiros. E nesse dia eu falei de uma forma muito entusiasmada, né? Eu falei, nossa, a gente vai fazer um evento que é um evento que não existe hoje no mercado e é muito importante que seja aqui porque vocês são referências, os alunos de vocês vão gostar muito e tal, não sei o quê. E ele falou, olha, cara, não sei, acho que agora, que dia que é hoje? 8 de novembro, era dia 8 de novembro quando eu fui falar com ele. E quando tu quer fazer o evento? Eu quero fazer em dezembro. Em dezembro, mas é um mês para fazer o evento. Eu disse, não, mas fica tranquilo. Me cede o auditório e deixa o resto comigo. Ele, bom, tudo bem. Mas pensa que dezembro é verão, né? Vai estar calor, as pessoas vão receber o quinto dia útil, vão querer ir pra praia, não vão querer ir em evento. E aí entra uma outra coisa que acho que é muito importante quando a gente vai empreender, que são os momentos de sabotagem, né? Que não necessariamente vem de nós, mas muitas vezes vem das pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes até as pessoas que a gente vai conversar para viabilizar essa ideia ou esse projeto, né? Os nossos pais, por exemplo, falam, não, mas isso aí é arriscado, isso aí pode ser difícil, isso não é seguro. Lembra que eu falei da importância para eles e para muitas pessoas da segurança? E isso é uma coisa também, só abrindo um parênteses, que é muito importante, que às vezes a gente cai numa armadilha de achar que o que a gente acha é a melhor coisa que as pessoas devem fazer. E não é. O que eu estou falando aqui é para pessoas que querem ser empreendedores. E ser empreendedor não é a melhor coisa do mundo. É simplesmente uma forma de levar a sua carreira, o seu trabalho, enfim. Né? Eu conheço pessoas que são muito felizes sendo funcionário público, sendo outras profissões. Então é muito importante a gente não julgar, né, as pessoas, é importante que a gente faça o que a gente gosta. Mas voltando a vocês que querem empreender, e é para vocês que eu estou falando, esse início foi bem difícil, porque muita gente me falou, mas não vai dar certo, vai ser difícil e tal. O próprio parceiro da faculdade falou que vai ser difícil. Eu falei, cara, vai dar tudo certo. Confia em mim, me cede o espaço aí que vai dar tudo certo. E aí ele disse, não, beleza, pode usar o auditório, a gente divulga para os alunos aí. E aí em menos de 30 minutos eu já tinha um grande parceiro do meu evento. E eu fiquei super feliz, fiquei animado, meu Deus, que legal e tal. Só que eu precisava de uma empresa que me ajudasse a divulgar esse evento, né? E aí de novo, comecei a listar as possíveis empresas que vão me ajudar a divulgar e tal. E eu fui na maior de todas, que é a Globo aqui do Sul, o Grupo RBS. Conheci uma pessoa, que conheci uma pessoa, conheci outra pessoa. E hoje é muito fácil a gente conhecer as pessoas. Na época que em 2013, quando eu comecei, não era tão fácil, mas também não era tão difícil como 10 anos atrás. E hoje é mais fácil ainda, gente. Porque atrás de uma marca, de uma grande empresa, existem pessoas, né? E a gente consegue achar hoje facilmente essas pessoas através das redes sociais, seja no LinkedIn, seja no Instagram, seja no Facebook, no Twitter. Obviamente que nem todas vão dar atenção, e às vezes não é por mal, às vezes é só por falta de tempo, né, e outras prioridades. E não se magoem por causa disso, porque isso vai fazer parte do processo de um empreendedor. Ouvi muito não, ouvi pessoas que te ignoram e tal. E pensem sempre que pode não ser por mal. Já teve muita gente que me ignorou e um mês depois voltou e falou, pô, aquela época que tu falou comigo eu tava muito ocupado e tal, vamos conversar agora. Então tentem nunca levar para o pessoal, isso é uma coisa muito importante. Às vezes realmente podem ser pessoas que não sejam tão legais, mas pode ser que a pessoa simplesmente seja só ocupada, né? E aí eu fui no Grupo RBS, falei com as pessoas lá,
Mas aí, além de falar com aquele entusiasmo, não, a gente vai fazer um evento que vai ser super legal, que é novo no mercado, e vocês são o maior grupo, tem que estar junto desse evento e tal, e vai ser numa grande faculdade. Então eu já tinha um grande parceiro, já não estava mais começando do zero, né? E aí essa faculdade já deu um know-how muito grande para o evento, porque ia ser lá e tal. Foi muito importante, na verdade. Eh, e aí esse grupo topou, me ajudou a divulgar, fez uma notinha no jornal, coisas pequenas, mas que ajudaram bastante a divulgar. Nesse momento, em menos de 2 dias, eu já tinha dois grandes parceiros. Lembra aquele cara lá que não tinha nada no começo? Eu já tinha SPM e já tinha o Grupo RBS como dois parceiros do evento. E aí depois eu fui nos meus amigos e parceiros menores. Mas vejam a diferença, né? Porque aí quando eu fui falar com eles, eu falei, cara, a gente vai fazer um evento que vai ser super legal e tal, com aquele entusiasmo todo. Vai ser na SPM e o Grupo RBS vai me ajudar a divulgar. Opa, vai ser na SPM, o Grupo RBS vai ajudar a divulgar. Ah, então eu vou te ajudar com alguma coisa. Um pagou a passagem dos palestrantes, outro pagou o coffee. Enfim, o evento aconteceu. E aí, lá pelo dia 25 de novembro, eu já tinha tudo, já tinha todas as passagens dos palestrantes pagas. E a gente tinha, sei lá, 10 dias para vender. E a gente vendeu e lotou o evento. Foram mais de 150 pessoas. Foi muito legal, foi surpreendente, porque além de ter toda essa vontade de fazer, e, enfim, o Share inicialmente não era para ser uma empresa como é hoje e tal. Era um projeto que eu criei muito porque eu ia, como eu falei, em eventos e saía um pouco frustrado no que diz respeito ao conteúdo dos eventos, né? E aí nesse primeiro evento aconteceu uma coisa muito legal, que vieram alguns alunos de publicidade do curso de publicidade da PUC do Paraná. E aí eles vieram com um ônibus, foi super legal e tal. E aí o coordenador do curso falou, pô, cara, o evento vai ser muito legal. Porque além do nosso evento, além de ser um evento de conteúdo, a gente faz várias coisas divertidas no evento. A gente tem umas plaquinhas com memes. A gente tem o Piro Like, que é um like que a gente faz, cola um pirulito atrás, dá para todo mundo. Isso faz parte da estratégia, de uma das nossas estratégias, que eu não vou conseguir falar para vocês aqui, porque não vai dar tempo. Mas também fica a curiosidade aí da gente conversar depois. Vou deixar meu e-mail aí, quem quiser saber um pouco mais sobre alguns detalhes que não deu tempo de falar. Então as pessoas gostam muito, assim, tem um engajamento muito grande pela marca. Porque tem uma coisa que é muito característica no Share, que muita gente me fala, né, depois que acaba o evento, fala, cara, o Share é muito legal, mas tem uma coisa no Share que eu não sei explicar, mas que é muito legal e tal, que é o jeito que vocês tratam as pessoas, a proximidade, a empatia e tal. E isso é de propósito, porque quando eu ia nos eventos eu não sentia isso, né? Eu ia lá e via o palestrante lá no palco, super distante de mim, eu lá na plateia, lá embaixo, o cara meio inalcançável, eu não conseguia conversar com o cara e tal. Então hoje os palestrantes que a gente leva isso em consideração, né? Os palestrantes que podem talvez ir um dia antes, vão lá, almoçam com a galera, depois a gente vai fazer um happy hour todo mundo junto e tal, porque essa troca ela é tão rica quanto a própria palestra, né? Essa troca de experiência, de conhecimento e tal. E aí eu falei para esse coordenador, bom, olha, a gente nunca pensou de fazer o evento fora de Porto Alegre, mas tem a possibilidade de fazer lá. E aí eu repliquei o formato. Eu falei, não, eu preciso de uma faculdade, preciso de um veículo para me ajudar a divulgar, depois eu vou nas agências para divulgar e tal. E assim a gente foi replicando desde 2013 e agora, 2017, a gente já fez 42 eventos. Vejam só. Aquele evento que nasceu com uma ideia de ser simplesmente um projeto cresceu muito. A gente cresce mais de 100% ao ano em faturamento e em número de pessoas que vão nos eventos. A gente já tem quase 8 mil pessoas que foram nos eventos. O Share hoje ele acontece em 7 estados, então a gente faz em Porto Alegre, a gente faz em Florianópolis, a gente faz em Curitiba, a gente faz em São Paulo, no Rio, em Brasília e Belo Horizonte. E esse ano a gente vai fazer 2 lugares novos, que é Vitória, no Espírito Santo, e Recife. Então 9 estados esse ano. Além de fazer os nossos próprios eventos, que a gente tem vários eventos hoje, não é só o próprio Share, a gente acabou criando outros eventos temáticos no decorrer do tempo. A gente tem do ano passado para cá a gente começou a fazer cursos também de marketing digital e redes sociais.
ainda nessa pegada de ser um pouco mais técnico, com profissionais que estão atuando no mercado com aquele tema, em grandes agências ou em grandes marcas, com uma metodologia de ensino própria, bem focado na prática, no aprendizado prático, o aprendizado fazendo. E do ano passado para cá a gente já fez 25 turmas de cursos, então a gente tem 42 eventos, 25 cursos, turmas formadas já de cursos do ano passado para cá. A gente tem um prêmio, que é o Prêmio Share, que a gente fez há 2 anos atrás, que reconhece o mercado de social media, que é o único prêmio. Hoje já existem outros, mas na época era o único prêmio de social media que tinha no Brasil. Ele acontece em São Paulo sempre. A gente tem nos nossos canais, a gente compartilha muito conteúdo, porque o nome da empresa é Share, né? Então a gente tem que compartilhar muita coisa, é uma coisa que está sempre dentro do nosso radar. O que a gente pode fazer para compartilhar cada vez mais e mais coisas? A gente também tem um braço de curadoria de eventos, então a gente faz a curadoria de eventos para outras empresas. Isso é muito louco, porque a gente não imaginava que isso seria um produto rentável como é hoje e que existisse uma procura grande como tem hoje por esse produto. Porque o que começou a acontecer? As pessoas vão nos eventos, acham super legal, aprendem pra caramba e falam, pô, cara, eu quero que o evento da minha empresa seja tão legal quanto o de vocês, que as pessoas aprendam tanto quanto eu aprendi. E elas começam a nos contratar para ajudar a montar o evento delas. Não só a montagem do evento em si, porque isso já existe muitas empresas que fazem, montagem de evento, mas pensar na experiência das pessoas, pensar em qual conteúdo a gente tem que levar, quem são as pessoas que vão falar, conversar bem com essas pessoas para elas entenderem qual é a expectativa das pessoas que vão estar nesse evento. Então tem toda uma costura que a gente faz, que é o que a gente chama de curadoria dos eventos, que a gente faz para essas empresas. Então já tem algumas empresas que a gente fez a curadoria, esse ano e terão outras que já tem alguns contratos fechados. Mas além de falar dessa história, que é uma história bem que deu certo, vamos dizer assim, né? Eu trouxe para vocês também, porque quando eu comecei a dar palestra sobre o Share, é legal que quando a gente tem um projeto e a gente faz ele intensamente por um bom tempo, a gente normalmente não para tirar da nossa cabeça e botar no papel como a gente faz as coisas, né? Até porque hoje o Share ele tem 7 pessoas que trabalham com a gente, não sou só eu, então é muito importante eu compartilhar com elas todas essas coisas que eu estou compartilhando com vocês, que é a forma de fazer, como eu gostaria que fosse, o que eu acho que as pessoas vão gostar e tal. Mas uma das coisas que é muito importante, aí vem as dicas mais práticas dessa minha fala para vocês, para eventos, são patrocínios, né? E independente se você for fazer um evento ou não, quando eu falo patrocínio, pense em parceiros. Parceiros que vão te ajudar a que a tua empresa cresça, ou muitas vezes até que ela nasça, ou que ela se mantenha, enfim, que ela possa criar coisas novas. E aí, no meu caso, uma das coisas que eu faço muito no dia a dia é conversar com marcas, empresas, para entender de que forma eles podem ser parceiros do Share, podem ser patrocinadores, mas não só patrocinadores financeiros, né, pagando um valor pelo patrocínio, mas também parceiros de várias outras formas. E uma das coisas que é bem importante nesse processo é, quando a gente for buscar um parceiro, a gente personalizar essa proposta, porque o que aconteceu muito tempo no começo, principalmente no começo, é que eu fazia uma proposta genérica e mandava para todo mundo igual, né? E não personalizava muito essa proposta. E aí o que acontecia é que não dava resultado, né? Eu tinha lá, mandava 50 e-mails e ninguém respondia. E aí eu comecei a pensar, puxa, mas o que eu estou fazendo de errado, né? E isso é uma coisa que é muito importante a gente pensar, que é quando alguma coisa não está dando certo, e quando a gente empreende, muita coisa não dá certo, por mais que a gente planeje. Tem uma frase que eu gosto bastante do Mike Tyson, que é: todo mundo tem um plano até levar um soco na cara, né? E ele, mais do que ninguém, pode falar sobre isso, porque ele deve ter tomado alguns, né? E empreender é muito sobre isso. A gente planeja as coisas, tenta fazer de uma forma, não dá, ou a gente acha que vai dar tudo certo e não dá, né? Então empreender também é muito sobre isso. Então essas propostas, e aí tentando colocar num cenário mais genérico, quando vocês forem buscar parceiros, é muito importante que vocês tentem entender quais são os desafios daquele parceiro na empresa dele, quais são as metas e os objetivos dele,
para que com a tua proposta tu consiga ajudar ele a resolver esse desafio, esses objetivos que ele tem. Então, isso demora, tem que estudar, tem que conversar com ele, tem que tentar entender o mercado dele, porque se tu levar uma proposta genérica, dificilmente ele vai querer e vai se atrair por isso. Então, eu vou dar um exemplo de um parceiro que a gente fechou, a 99 Táxi. A 99 Táxi tinha um problema há 2 anos atrás, e eu soube disso porque eu estudei, eu lia sobre eles e tal, que era as pessoas baixarem o aplicativo e eles tinham um problema de awareness, que era as pessoas falarem, saberem muito da 99. E aí quando eu cheguei lá para conversar com eles, eu falei, cara, eu acho que faz muito sentido vocês serem nossos patrocinadores e tal. Obviamente eu queria um valor de cota de patrocínio, mas eu não podia focar nisso, e sim entender como eu poderia ajudar a resolver o problema dele, para que assim ele virasse meu parceiro de fato. Então eu falei uma coisa super simples, eu falei, pô, a gente podia criar um cupom para as pessoas irem para o evento de táxi usando a 99. Então a pessoa vai de manhã lá cedo, vai abrir o aplicativo da 99, vou botar o cupom Partiu Share e ela vai ter um desconto para ir no evento. Isso vai fazer com que a pessoa baixe o aplicativo no celular, caso ela não tenha, e vai resolver um dos problemas que eles têm hoje, que eles investem muito dinheiro para que as pessoas cada vez mais baixem o aplicativo. E eles toparam, acharam super legal, e vejam que não é uma coisa super mirabolante, super complicada, mas foi uma coisa bem assertiva dentro dos desafios que eles tinham no mercado deles, né? E aí, para finalizar, esse método que eu uso para fazer essas parcerias, basicamente são 4 coisas, tá? Então, a primeira coisa, listar todos os possíveis parceiros que vocês querem para a empresa de vocês. Lembrem dos maiores, não esqueçam deles, mas coloquem no papel. Não adianta só a gente pensar, eu queria ser a Coca-Cola, fosse parceira da minha empresa, a Apple. Pode ser essas empresas, mas listem, coloquem no papel. Porque aí quando a gente bota no papel, vai botando todas, a gente consegue visualizar melhor qual é o tamanho da empresa e com quem que talvez a gente poderia falar. Então essa é a primeira dica, anote, coloque no papel. A segunda dica é que a gente está a 6 pessoas de qualquer pessoa, né? Segundo a teoria dos 6 graus de separação. Então, essa teoria ela é bem motivadora, na verdade, né? Porque se a gente está a 6 pessoas de qualquer pessoa, a gente pode falar teoricamente com qualquer pessoa. Então lembrem dessa teoria, e ela é muito verdadeira, né? A gente consegue realmente conversar com qualquer pessoa. Claro que às vezes algumas são mais complicadas, a gente tem que falar com uma para falar com outra. Mas hoje eu conheço muita gente, e as pessoas que eu conheço foi muito tentando falar com uma para falar com outra, às vezes não dava de uma forma, eu ia de outra. Então a segunda dica é essa, você está a 6 pessoas de qualquer pessoa. A terceira dica é um pouco do que eu já falei, estudar sobre a empresa que vocês querem ser parceiros, que querem que seja parceiro da tua empresa. Lembrem da cara de pau, até onde sua cara de pau vai te levar. Então não existe limite. Hoje a gente tem como patrocinadores do Share o McDonald's, que é uma empresa global, o Twitter, que é a nossa rede social oficial, a Paim, que é uma grande agência aqui de Porto Alegre, já tivemos a 99, o Easy Taxi, várias outras grandes empresas. Então, muito por estudar o momento delas e fazer uma proposta bem assertiva dentro dos desafios que ela tem. E a quarta e última dica é faça volume. Como eu falei antes, vocês vão receber muito não, muita gente não vai dar bola, não vai, enfim, dar atenção, mas por isso que é importante fazer volume. A gente tem uma regra aqui de 10%, então se vocês querem ter 2 parceiros, tem que falar com 20 empresas. Nossa, Rafael, mas 20 é muito? Eu sei, eu não falei em nenhum momento que seria fácil. Então lembrem dessa regra de 10%, se for mais que isso, ótimo. Mas não pense que se vai falar com o primeiro já vai dar super certo. Então, basicamente essas são as 4 dicas. Então, coloque no papel, lembre dos 6 graus de separação de qualquer pessoa, estude sobre a empresa e faça volume. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desses nossos 30 minutos aí de conversa. Eu contei um pouquinho sobre o Share, dei algumas dicas de algumas coisas que a gente fez. Claro que a empresa é muito maior que isso, a gente já fez muitas coisas legais e que vocês podem conhecer um pouquinho nos nossos canais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Em todos eles é tudo de Share, tudo de SHARE. E o meu e-mail, quem quiser falar comigo, é rafael@tudodeshare.com.br. Espero que vocês tenham gostado e fico à disposição aí para a gente conversar e tirar essas ideias do papel. E não esqueçam, até onde sua cara de pau vai te levar. Valeu!